Boa noite, turma. Como sempre, é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Mais uma aula, aula 23. E nós vamos, conforme nós combinamos na aula passada, nessa aula nós vamos fazer um pequeno adendo, porque o assunto ele está entre o processo mental e o processo moral. Então, vocês têm aí todo esse processo mental que nós fomos falando, e hoje nós vamos entrar na aula 6, que vamos falar da influência moral. Então, nós precisamos fazer um adendo, porque esse processo precisa ser compreendido de uma forma mais profunda, porque nós estamos falando de um curso de médios, onde nós vamos aproveitar tudo que a gente fala, tudo que a gente mostra na apostila, nos adendos, que sejam importantes e interessantes para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. E vocês vão lembrar que nas aulas passadas, uma ou duas aulas passadas, nós fizemos um adendo, onde a Grace nos trouxe alguns assuntos, e ela falou da Hermance Dufour. A Hermance Dufour, só repetindo rapidamente, foi aquela jovem, uma adolescente da nobreza na época do Kardec, e que se viu envolvidas em fenômenos mediúnicos, fenômenos físicos, né, que a perturbavam, e perturbavam a sua família, porque eles não tinham compreensão. Em algum momento eles ficaram sabendo do Kardec e buscaram Kardec. E no final da história o que acontece é que ela começou a trabalhar ajudando Kardec no desenvolvimento da questão da doutrina espírita. Então ela trabalhou recebendo mensagens, ajudando na administração, na confecção das mensagens, ou seja, apoiando Kardec na doutrina espírita. E ela desencarnou, como todos, né? Desencarnou, e hoje em dia, ou pelo menos nos últimos 15, 20 anos, as notícias que temos é que ela trabalha junto de Eurípides Barçanufo, que para os espíritos é muito conhecido, um grande espírito, um grande médium, um grande trabalhador do Cristo, e ela trabalha com ele em movimentos educacionais, em hospitais, no plano espiritual. E ela mandou alguns livros, né, vários livros mediúnicos, e nesses livros ela fala muito profundamente da alma humana, dos comportamentos, das atitudes, das necessidades de aperfeiçoamento do ser. Assim como Joana, só que Joana é mais específica do lado da psicologia, e a Hermance, ela fala também um pouco de psicologia, mas ela é mais abrangente, assim, de uma forma mais genérica. Mas são ambas espíritos de um nível muito grande, que trazem informações super importantes para nós que estamos no aprendizado. E a gente tem que lembrar sempre por que nós temos que aprender, por que nós temos que buscar, por que nós temos que nos instruir. E se vocês lembrarem também, vocês têm uma mensagem do Espírito da Verdade que diz para nós, que diz para Kardec: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Quer dizer, o que ele está dizendo? Existem duas coisas que são fundamentais na vida. O amor é o primeiro, mas a instrução. Só que no nosso caso, a gente precisa da instrução pelo nosso nível de espírito ainda atrasados, né? E num sentido de ignorância das coisas, que são muito grandes. Então, a instrução é fundamental. E também lembrando que lá na questão 780 do Livro dos Espíritos, nós já falamos sobre essa questão da instrução. Kardec fala com os espíritos respondem para ele falando da questão mental ou da questão intelectual e da questão moral. E se vocês lembram, se não, pode ir lá buscar na questão 780, 780A e B também, mas Kardec pergunta sobre esse problema do processo da evolução, e os espíritos dizem claramente para ele: olha, primeiro é o processo intelectual e depois vem o processo moral. E aí eles ainda enfatizam uma situação comum e que é mais complicada para nós, que eles dizem: nem sempre o desenvolvimento moral acompanha o desenvolvimento intelectual. Isso é muito grave, porque o desenvolvimento intelectual ele pode levar a criatura a algumas situações de armadilhas, a gente chama de armadilha. E a principal armadilha da evolução no processo intelectual é exatamente a vaidade e o orgulho.
porque a pessoa pode se estudar muito, aprender muito, então vamos falar de espiritismo, tá? Não vamos falar da cultura em geral, que também é. Mas falando de espiritismo, a pessoa estuda muito o espiritismo, estuda as obras, e faz palestra, e dá cursos e tal, e as pessoas, nossa, ele sabe muito, ela sabe muito, o que for. Isso é uma coisa que não tem como não criar uma certa vaidade nas pessoas, e não pensem que não exista isso, tá? Para todos, independente do nível que a pessoa está aqui. Às vezes a gente costuma santificar ou endeusar alguns encarnados que trabalham e fazem obras grandiosas, mas não é assim que funciona, porque o nível espiritual nosso, mesmo alguns, não todos, mas alguns espíritos encarnados, então, ainda estão em processo de aprendizado, e o principal aprendizado para quando você tem público, audiência, ou quando você começa a ser um superstar, né? Essa palavra não é muito boa, mas só para a gente entender. Quando isso acontece, a vaidade vem invariavelmente. Por quê? Porque é a aprovação. É a missão ligada a uma prova, é a missão que ele tem de fazer uma grande obra ligada a uma prova ou até ligada a uma expiação do passado. E a gente não pode e nem precisa se iludir com algo diferente, porque não é problema. Nós passamos por isso. Todos passamos por isso. Mas a gente precisa reconhecer isso. Reconhecer e trabalhar isso, né? Então, esse é o processo da instrução quando ele vai num nível muito grande e a pessoa não se preocupa com outro nível, que é a questão moral. Porque o Kardec diz bem claro, por que deve ter a instrução intelectual? Por que intelectual vem primeiro? E aí os espíritos respondem, para que o ser consiga saber escolher entre o bem e o mal. Nós já falamos disso aqui, né? Isso é muito importante, nós vamos citar isso depois algumas vezes também. Então, quando nós falamos lá na Irmãs do For, só relembrando para a gente entrar no nosso ponto, que eles estão muito ligados, vocês vão lembrar que ela fala para a gente colocou ali um adendo, falando da grande rede cósmica de comunicação, uma rede divina. Vocês vão lembrar da historinha que nós contamos, muito curta, eu vou repetir para a gente relembrar aqui, que você vai encarnar, né? Então você vai encarnar e Deus chega para você e para aquele grupo que vai reencarnar, que tem uma missão em conjunto, porque normalmente nós temos provas, ou missão, ou expiação em conjunto. Por exemplo, uma família é um conjunto que nasce com algumas situações para serem resolvidas. Mas também você está numa casa espírita, você também tem uma missão em conjunto, você se encontrou para realizar alguma coisa, que seja uma missão pequena, uma missão grande, ou que seja para lapidar algumas dificuldades. Então, isso é um processo. Então, lá na nossa historinha, que é uma metáfora, né, um sentido que a gente dá para a compreensão e para guardar o material mentalmente, é uma figura de linguagem, onde Deus aparece e diz, olha, vocês aí, João, fulano, ciclano e beltrano, vocês vão reencarnar e vocês vão viver a vida de vocês lá, vocês vão trabalhar, vão lutar pela vida, vão ganhar dinheiro, vão ter alegrias, vão ter tristeza, vão passar dificuldades, vão ter coisas, né, onde vocês vão ter que ajudar as pessoas, ter 1000 coisas vão acontecer, como acontece com todo mundo, em posições diferentes, mas acontece. As dores são para todos, né? As dores não é específica para um ou para outro, são para todos, porque todos que estão encarnados aqui têm as suas dificuldades e têm o seu nível espiritual que precisam ser resolvidos. Ok. Então, o que nós falamos na aula passada? Nós falamos, olha, então Deus fala para você assim, diz assim, olha, além de tudo isso que vai acontecer, você tem uma missão importante. E de tudo que foi falado que é importante, essa missão é a mais importante, é a coisa mais importante da sua vida. E ela vai acontecer de uma forma em que você vai reconhecê-la por uma intuição, por um encontro, por um livro que você lê, ou por uma instituição religiosa, que no caso espírita, que você participa, você vai reconhecer que ali tem algo. Só que não vai vir um espírito, com raras exceções, e falar, olha, isso aqui é a sua missão, você combinou lá em cima, você tem que fazer. Não vai acontecer assim. Isso depende muito do fórum íntimo de cada um e da sua adesão à espiritualidade, da sua adesão a esse querer aprender, esse querer ser um espírito melhor. Então, esse querer é o ponto-chave para que as coisas se desenrolem na sua frente e para que os acontecimentos te levem a esta missão.
ainda tem esse aspecto. A missão não vai vir cair de paraquedas para você. Existe um esforço que você vai ter que fazer. Assim como na vida material, como no trabalho, como em qualquer coisa. Se você é uma pessoa que se esforça por fazer o melhor, se você tem boa vontade com os outros, a vida vai abrindo, né, as caixinhas para você, naquela sequência. Por quê? Porque está percebendo que você está buscando, você está querendo, você está lutando contra as suas dificuldades, você procura ser uma pessoa mais afável. Então, quando você vai trabalhando com isso, as oportunidades vão aparecer. E a sua missão, né? E não pense que é uma grande missão, porque Deus lá disse, olha, é uma missão pequenininha. Mas ela vai aparecer. Mas se você muda o seu roteiro, se você não se importa, se você muda a sua visão de mundo, se você busca outras coisas na vida, aquilo não vai acontecer, porque não vão te obrigar. O livre-arbítrio é muito importante nisso. É muito importante a gente compreender essa questão. Mas vamos imaginar que você está ali no querer, no desejar, você gostaria de fazer e tal, você não sabe bem, você não entende, às vezes a missão aparece, você não compreende bem, tem tudo isso, e a gente tem que estar atento. Por isso é a responsabilidade da instrução. O que é a instrução? A instrução é você reconhecer a conversa que você vai ter com a vida, porque existe uma conversa com a vida. E a vida é responsável, nas suas leis, para lhe trazer as intuições, para lhe dar uns toques de várias maneiras diferentes, às vezes até com uma dor, com uma dificuldade. É responsável por te levar aquele caminho de abrir as caixinhas até que você chegue à sua missão. Mas ela vai te respeitar, no sentido que ela não vai vir te obrigando a fazer aquilo, que ela não pode, porque senão não tem mérito. Então ela vai te respeitar no seguinte sentido, ó, eu vou te dando uns toques, se você não ouvir, fica por isso. Mas eu vou tentar de novo, fica por isso. Não vou te obrigar. Se eu perceber que você não está fazendo o mínimo de esforço de transformação, se você não está fazendo o mínimo de esforço de querer ser uma pessoa melhor, de querer contribuir, então você vai para o trabalho, você é uma pessoa egoísta demais, você não procura ajudar os outros, não ser solidário. Na sua casa você quer tudo para si. Você vai para uma instituição religiosa ou para uma casa espírita, você tem muita vaidade, muito melindre, então você dificulta a vida das pessoas. A vida vai falar, bom, eu acho que esse aqui não vai atingir a missão a que lhe foi dada, nem mesmo descobrir que missão é essa. Então ele vai passar por dores, porque a dor é um recurso que a vida usa para, vamos dizer assim, as últimas tentativas de levar a pessoa a acordar. Mas tem muitas pessoas que não acordam nem assim, aí desencarnam e chega do outro lado, olha, fulano, isso, nossa, eu não percebi, mas a vida te falou, a vida deu um toque aqui, deu um toque ali, né? E aí hoje nós vamos falar de um adendo, e esse adendo, ele é exatamente para nos mostrar onde aparecem esses toques, onde aparecem essas coisas que nós deveríamos prestar atenção. Então, é um adendo importante, porque nós falamos na aula passada sobre essa grande rede cósmica, dessa construção, e hoje nós vamos voltar lá na Joana. Então, olha só, nós estamos saindo da Hermance do Faux, que nos traz essa questão da interseção, né, que existe entre as pessoas em diversas localidades, em diversas situações, mas as interseções, os agrupamentos, os encontros, não são casuais, né? Ainda mais se esse encontro, que não é um esbarrar na vida com alguém, é um encontro onde se prontifica a fazer algo junto, onde alguém vai para ser ajudado, para aprender, ou alguém vai para ensinar, ou alguém vai para construir um grupo de trabalho, o que for. Então, isso não é casual. Então, só nesse ponto já deveria ser reconhecido que ali tem algo importante que eu me comprometi no plano espiritual. Esse é o primeiro ponto importante para nós entendermos que existe ali uma pequena missão e que talvez seja a única mais importante da nossa vida. Às vezes não, às vezes tem mais coisas que vão acontecer, porque é a parábola do talento. Ó, toma aqui o talentinho, vamos ver o que você vai fazer com isso. Se você deixa aquilo de lado, descamba e vai para outro caminho, você é como aquele que recebeu um talento e foi cuidar da sua vida e deixou o talento enterrado. Pronto, então dá licença com esse talento, passa porque tem mais, porque ele sabe fazer o que eu preciso, você não faz o que eu preciso. Se eu te der 5, 8, 10, 30 talentos, você vai guardar, se bobear, vai até gastar. Então, isso é importante compreender
o processo de evolução espiritual, até psicológico, com as parábolas de Jesus. Esse é bonito, que as parábolas de Jesus elas são extremamente profundas, elas nos trazem ensinamento para o dia a dia da nossa vida. Então, hoje nós vamos trazer um pouco a Joana. Eu não sei se vocês lembram. Lá nas nossas primeiras aulas, depois eu vejo aí qual foi o número dela, para quem tiver dúvida, eu passo depois para vocês, quiserem olhar ela mais completa. Mas hoje nós vamos fazer exatamente trazê-la para dentro da nossa conversa. Trazê-la para dentro da nossa conversa e vamos acrescentar, nesse adendo, um conhecimento importante, que é nós aprendemos a reconhecer quando nós estamos falhando nesse processo dessa missão. Quando nós estamos falando nesse processo que a gente tem que aderir, que a gente tem que se juntar, que a gente tem que fazer intercessão e contribuir com uma missão que nós nos comprometemos. Muitas das vezes a gente não consegue. Eu diria até que a maioria das vezes, infelizmente, as pessoas não conseguem. Ou se conseguem, fazem mal, não fazem bem feito, porque a vaidade, o melindre, o orgulho, o egoísmo vai atrapalhando, vai corroendo aquela estrutura. Isso é muito comum, gente, isso não é incomum. Então, como é que a gente reconhece que a gente pode usar a própria natureza, as leis divinas, as leis da natureza a nosso favor? Porque, vamos pensar, Deus, nosso Pai, nos criou, e criou o universo, e criou as leis, e criou um processo por trás disso, muitas vezes desconhecido, até da ciência atual. Mas alguns espíritos nos dão um toque aqui, outros nos dão ali, outros dão ali, dão ali. Quando você vai lendo, estudando e aprendendo isso, você vai reconhecendo que aquilo te leva a uma concordância com uma passagem de Jesus. Aí você fala, meu Deus, isso aqui com certeza está certo. Então, quando você fala assim, olha, todos nós passamos por um processo de evolução. Todos passamos por um processo de evolução. E essa evolução, ela vem desde o mineral, né, conforme principalmente o Leon Denis fala disso, mas a doutrina espírita fala disso. Então, o mineral, o vegetal, e entre o mineral e o vegetal existe aquela zona cinzenta, que é uma coisa ou é outra. Do vegetal passa para o animal, e também tem uma zona cinzenta, né? E depois do animal para o ser humano, que também tem uma zona cinzenta. Essa zona cinzenta é quando as coisas se misturam, está na transição. Ok. Mas qual é a coisa mais importante que existe no processo de evolução no começo, na base? Porque tem que ter algo ali que esse processo não falhe, que esse processo siga em frente. Então, existe uma coisa que se chama instintos. Instintos, nós já vimos falar muito disso. Instintos, eles têm uma certa categoria, mas, de fato, o instinto, o mais importante, o primordial, é o instinto da sobrevivência, da reprodução sexual, né? Sobrevivência, reprodução sexual e alimentação. Então, esses processos, a própria sobrevivência já puxa tudo isso. Mas pensa nesses aspectos como os instintos básicos, fundamentais, para que a vida prospere, para que a vida exista e para que a vida leve o ser a outros níveis, a outros patamares. Ok. Então, se é o instinto, nós vamos pensar. O ser mineral tem instinto, também ele tem um instinto. Né? Você pensa no cristal, você pensa naqueles minerais que têm movimento. Mas você vai para o vegetal, existe instinto. Qual é o instinto que ele tem ali? De sobrevivência. Né? O mineral, o vegetal tem instinto de sobrevivência, ele depende dos animais, né? Da polinização, né? E que no final das contas tem uma consequência fundamental no ser humano, que sem a polinização você não tem a vida também, não é? A gente não sabe, mas as abelhinhas, um serzinho que a gente não... abelha, não sei o quê, mas a abelha, ela tem uma condição que, se ela parar de existir, o ser humano pode desaparecer, porque a polinização, a maioria da polinização do mundo, de coisas que nós comemos, como feijão, como leguminosas, como verduras, depende da polinização das abelhas. Isso é muito incrível, isso é muito bonito. Então, esse instinto que a abelha desenvolveu, e a abelha, se vocês tiverem curiosidade, vão verificar, mas a abelha tem um sistema de comunicação extremamente incrível, incrível, incrível entre elas. Ela se comunica por dança e mostra o norte, mostra o sul, onde está, onde não está, se está longe, está perto. Então, vai aquelas lá buscar
alimentação, procurar onde tem flores, onde tem, né, o mel, o néctar, o mel não, o néctar, né? Então, quando acha, então várias voltam de vários lugares e trazem elas as comunicações para a colmeia. Só que cada uma tem que fazer a explicação através da dança que ela faz, onde está, que distância e mais ou menos a quantidade que tem. Olha, a gente não imagina que a abelha faça isso. Só que as outras também vão fazer. E aquela que for a mais empolgada é a que vence, que é a que percebe que tem mais condição. E aí todas vão para aquele local para recolher, né, o néctar que elas precisam. E no recolher, agarra uma quantidade enorme de pólis nela, e elas vão trocando esses pólis, e aí vai tendo o quê? A procriação, né, de muitas plantas, a procriação. Gente, isso é uma coisa maravilhosa, é o instinto trabalhando para a vida. A procriação, aí depois você tem a procriação sexual entre os animais, e a mesma coisa. A mesma coisa vai acontecendo. E tem muitas leis envolvidas nisso. Em cada tipo de animal tem um processo diferente. O leão tem um processo diferente. Ele fica com o bando, cuida dos filhotes. O outro não. Ele tem o filhote e vai embora. É outro sistema. Cada um tem um sistema de sobrevivência e de fortalecimento. Isso é instinto. Isso é para que serve o instinto. O instinto serve para dar a base de sobrevivência de todos os seres, todos, sem exceção. Micróbio, vírus, vegetal, animal, ser humano, todos dependem disto para a sobrevivência. E sem falar dos instintos do nosso corpo, onde as células, os processos instintivos acontecem sem a nossa participação consciente. Mas pensa que isso foi desenvolvido, não foi em milhões de anos, foram bilhões de anos, porque há mais ou menos 3 bilhões e meio de anos aparecem as bactérias. Já tem instinto. Ali já tem instinto. Ok. Então, esse é o grande pai, avô e o mais forte, né? Mais forte sistema que os seres têm, inclusive o ser humano, instinto. Tá bom. Só que aí você tem nos animais, diferente dos vegetais, um desenvolvimento maior de uma outra coisa, que não é só instinto. É uma coisa que o nome é dado como emoções, no nível dos animais, como a raiva, a violência, a tristeza por perder um filhote, a violência por alguém querer agredir o seu filhote, né? A raiva, todo medo, né? O medo faz com que eles fujam. Então, várias emoções que já não são mais instinto, eles estão na linha cinzenta, como eu falei, na interseção, e já avançam para o lado emocional, já começa a desenvolver onde? Já começa a desenvolver no reino animal. Lá no vegetal tem uma coisa muito resquício, mas no animal começa a desenvolver. Mas quando chega no ser humano, isso toma uma dimensão maior, porque o ser humano recebe da divindade uma coisa que se chama razão. E por ter a razão, essas emoções vão sendo requintadas, vamos dizer assim. E é daí que nós queremos partir para a gente conversar um pouco e a gente entender quando é que a vida nos dá um toque, como a gente vai reconhecer isso. Então vamos lá, vamos verificar aqui. Deixa eu mudar aqui o sistema que eu estou fazendo. Ok, então vamos lá. Então, curso para nós, médios espírita, aula 23. Então, essa introdução que eu fiz foi para a gente começar a entender um adendo que nós vamos falar. Então, esse adendo é apenas lembrando Joana de Ângeles. Então, se vocês vão olhar, eu até mostro a figura aqui, que vai ficar fácil vocês lembrarem. Essa figura está nos 3 pilares da evolução, ela está lá nas aulas iniciais, que depois eu passo para vocês, quem quiser rever a aula completa. Mas vamos entender aqui a lógica da coisa. Ora, se nós recebemos lá de trás instintos, que são fundamentais para a nossa existência, sem eles nós não existiríamos. Tem 1000 coisas que ocorrem no nosso corpo que são instintivas. Você não pensa assim, olha, vou respirar, não vou respirar. Você pode fazer isso como um exercício de yoga ou um exercício de relaxamento, né? Respira, respira, mas por um pouco tempo. Depois você já esquece, porque é automático, você não fica pensando em respirar e não respirar. Abrir e fechar os olhos. Você nem sabe quantas vezes você abre e fecha os olhos no dia, mas é automático, os olhos precisam de lubrificação. O seu estômago trabalha no sistema peristáltico, ele trabalha lá para fazer a digestão.
os seus intestinos trabalham, as células. O que tem dentro de uma célula, meu Deus, existem vídeos que mostram, dentro de uma célula, todo um processo, como se fosse uma fábrica, né? São animações feitas em computador, mas tentando pegar o mais real conforme a ciência. Gente, essas coisas nós precisamos ver, mesmo que não seja por curiosidade, porque isso dá uma dimensão de Deus muito maior. O conhecimento pode nos dar a dimensão do divino muito maior do que a gente imagina, porque é uma coisa maravilhosa, você não acredita. Uma célula você nem enxerga, mas ali dentro é como se aquilo abrisse, tem uma fábrica, fábricas de coisas acontecendo ali que são fundamentais para a nossa vida. Então, esse processo instintivo é uma base da vida, né, da vida. Aí você entra no emocional, né? Você entra no emocional. O emocional, a gente vai ver aqui, né, que é o primeiro pilar. Por que ele é o primeiro pilar? Porque a gente não colocou instinto? Porque não era o nosso objetivo no trabalho nosso discutir muito a questão instintiva, não é, né? Mas tem um trabalho sobre isso. Mas o emocional, sim. Porque se você tem 3 pilares importantes, que é o emocional, o mental e o moral, e depois você tem mais. Aí vem a verdade, o conhecimento, a evolução, espíritos puros, aquela coisa toda, conexão com as leis, né? Mas vamos lá. Se você tem 3 bases, aí você tem que perguntar, questionar a vida, mas, poxa, as emoções às vezes atrapalham tanto a gente tem raiva, a gente tem vaidade, desenvolve vícios com a emoção, né? Porque o nosso sistema emocional vai nos dar suporte para desenvolver o que? Vícios. Né? Que vícios? Olha, você é uma pessoa que tem questões emocionais, desequilíbrios emocionais, você pode desenvolver, ser uma pessoa rancorosa, vaidosa demais, melindrosa demais, você pode ser uma pessoa que quer ser mandona, você pode ser uma pessoa com orgulho exacerbado, com egoísmo exacerbado, pode ser uma pessoa raivosa, descontrolada, destemperada. Tem 1000 coisas de vícios, que são vícios que se repetem em encarnações, e aquilo está grudado, que são trabalhados com um pouco de instinto e muita emoção, e nenhuma razão praticamente, né? Então, por isso o processo emocional é tão importante, ele faz parte. Se o instinto faz parte da vida de sobrevivência, o emocional, ele constrói os nossos vícios, ele faz parte de uma vida psicológica. Né? Então não é mais só a vida física, é uma vida psicológica, é a psique entrando no circuito. É um desenvolvimento através de sofrimento e dor que a gente tem. Então, se é assim, vamos explorar um pouco essa questão. Vamos pensar que existe o bloco dos instintos de bilhões de anos de desenvolvimento. Então, ele tem um valor imenso na nossa vida. Tem o bloco emocional com desenvolvimento de milhões, não é bilhões, de milhões de anos, né? Considerando no animal, irracional. E isso tem um valor astronômico, é uma base, é uma capacidade, é uma potência. Pensa nisso como uma potência. Então, os instintos são uma potência mais velha que nós temos, o mais forte, o mais longevo, vamos falar assim, é o avô de todos, é o que comanda quase tudo. Então, é a potência do instinto. Depois você trabalha a potência emocional, que é um pilar de desenvolvimento. Depois você tem a potência a razão intelectual, a mente, todo o processo mental, que não é só razão intelectual, ele se abrange mais coisas, né? E depois tem a potência moral, que aí você já está no nível de um espírito de um nível maior. Não que nós não tenhamos nada de conhecimento moral, não se trata disso, mas o desenvolvimento completo, ele se dá após vencida etapas anteriores. E o mais incrível aqui que a gente tem que entender que para você vencer uma etapa, você depende de uma parte da etapa posterior. Olha que coisa incrível. Para você equilibrar uma potência e fazer com que ela trabalhe para o seu crescimento espiritual, você precisa da potência posterior. Então vamos pensar. Emocional é uma potência poderosa. Ela é muito mais forte que a nossa potência mental, atualmente nesse mundo que a gente vive. Então, por ser muito mais forte, normalmente a gente usa o emocional para conviver, para escolher as coisas na vida, né? Porque é uma potência poderosa. Isso quando não é instintivo. Vamos deixar instintivo de lado, senão dá uma confusão. Então a gente usa essa potência emocional
Porque ela é muito forte, ela está ali sobressaindo, está saindo pelos poros na nossa vida. Está saindo pelos poros. Isso é uma coisa ruim? Não, não tem nada de ruim. Isso é um processo de espírito do nosso nível. Mas o Espírito da Verdade fala: amai-vos e instruí-vos. Vamos inverter só para a gente compreender melhor. Instruí-vos e vos amai-vos. Ora, quando fala amai-vos, o negócio é muito mais profundo. Ele não está só aqui na moral, ele já está subindo, está lá no outro nível. Ora, mas como é que você vai fazer isso? E vai fazer isso que está lá no outro nível, que é aqui, né, que a gente fala aqui, além do físico e do humano, como é que você vai migrar para cá e migrar para cá no processo com o emocional? Impossível. Porque o emocional, ele normalmente cria vícios, e os vícios são proteções do ego. Né? São proteções do ego. São proteções de nós. Não importa muito o outro, importa nós. Então, o emocional trabalha junto com os vícios para fazer uma plataforma, uma potência de proteção do ser. Pensa, lá no instinto, qual é o processo? É a proteção da vida, do físico, do corpo físico. Não é isso que eu falei? Alimentação, sobrevivência, sexo e procriação e proteção do ser, né? Então, do gênero, da proteção da vida, perpetuação. Então, esse é o instinto, ele trabalha nisso, isso é muito forte, isso gera muita coisa de aprendizado para os seres. Os aprendizados dos seres nesse nível são imensos, e são aprendizados até intelectuais de inteligência no nível deles, como a caça, a defesa, como é que você se protege, como é que você ataca, como é que você deve recuar. Tem hora que tem que recuar, porque é perigoso. Pode ser, o risco é muito grande. Então, o animal também avalia isso. Se o risco é muito grande, ele recua, porque senão é problema. Porque um animal, ele sabe de uma coisa muito importante. Ele sabe que o risco tem que ser medido, porque se ele for ferido em uma situação crítica, ele sabe que ele vai morrer de fome, porque ele não vai caçar e ninguém vai dar comida para ele. Esse é o processo do animal, né? É selvagem. Então, ele tem esses processos de aprendizado, lá no instinto e no emocional. Mas nós precisamos entender que, quando chega no ser humano, o emocional que é desenvolvido, essa potência emocional que é diferente da potência emocional do animal, é outro nível, ela cria os nossos vícios, as nossas dependências, no sentido que essa potência toda é para a proteção não só do corpo físico, mas do psique, do psicológico, do ego. Então, é a proteção de eu como pessoa, eu como uma personalidade. Eu preciso de proteção. E quem faz isso? O emocional. Olha que interessante. Olha o objetivo, olha a razão do emocional na nossa vida. Às vezes a gente olha ele de uma forma equivocada, né, como uma coisa ruim, que tem que ser vencida, tem que ser controlada. Não é assim que funciona. Tá bom. Só que é o seguinte, esse emocional, já deu para entender que é uma bagagem muito antiga, porque trouxe coisas instintivas dos animais junto com a emoção e com vícios, trouxe de lá, de milhões de anos. Então, pensa numa bagagem de milhares de encarnações. Quando nós falamos de ser humano, também com milhares de encarnações. Mas já trouxe do animal. E dentro do nível do ser humano, as encarnações primeiras, ou não estou falando de 10, 100, estou falando de milhares de encarnações, são reencarnações muito voltadas para o emocional, para os vícios. É proteção da minha psique, do meu psicológico, é eu primeiro. É isso. E por isso a gente desenvolve a vaidade, para eu ser o melhor. Desenvolve o orgulho, para eu ser o bom. Né? Desenvolve o egoísmo, primeiro para mim. Primeiro para mim, eu que tenho que ter as coisas. Né? Desenvolve a vaidade, eu quero que as pessoas gostem de mim. Desenvolve o milindre, para você reagir. Quando alguém tenta te ofender ou falar algo que você não gosta, você já está preparado para reagir. E mil outros vícios que nós desenvolvemos. Tudo isso é proteção. Mas é uma proteção de forma equivocada. Mas é a forma que a vida tem de trabalhar com essa potência para nos fazer viver de alguma forma. De alguma forma, olha, interessante. Então, quando a gente pensa nessa potência, né, porque é uma potência do ser, que está aqui vivendo, aqui e lá no mundo espiritual também é uma potência.
as emoções, o instinto, tudo isso, né? Não é só o corpo físico, tem coisas envolvidas aí. Então, nós precisamos pensar, então, se isso é uma potência, por que Deus criou assim e que as pessoas dizem que emoção é perigoso, é isso, é aquilo e tal? Porque é uma questão equivocada, porque, na verdade, se é uma potência, essa potência tem ferramentas lá dentro, ela tem processos dentro dessa potência que pode nos alertar, que pode nos ajudar a perceber coisas para nos levar em outra direção. Não que elas terminam, mas que elas nos levam a uma outra direção. Então, vamos entender. Ora, então quer dizer que essa potência emocional pode nos ajudar na evolução? Com certeza podem, fazem, mas olha que coisa maravilhosa que é a vida. Ela nos dá uma potência e diz, nessa potência tem ferramentas, mas a pessoa precisa descobrir a ferramenta e precisa usar essa ferramenta, senão ela não fica, ela não sai. Então, vocês percebem que, às vezes, a evolução é difícil no estágio que nós estamos, porque a maioria das pessoas não se envolvem com isso, não estudam sobre isso, não querem saber. Esse é o ponto, que é muito complicado. Mas hoje nós vamos falar disso, exatamente esse é o ponto. É aqui, no nosso nível, porque não adianta a gente falar, né? Olha, temos que seguir o Cristo, tudo bem, mas nós estamos lidando com a base ainda, a nossa base não foi trabalhada, ela não está nos orientando de forma equivocada. Então, Kardec fala, né? Você precisa aprender sobre a intelectualidade para que te dê capacidade de escolher, porque quem está escolhendo aqui é emoção. Ainda é emoção na nossa vida. E toda vez que a emoção escolhe, ela escolhe de forma egoísta e orgulhosa. Lembra de novo? Qual o maior problema do ser humano aqui? Egoísmo e orgulho. Não é isso que se fala na doutrina espírita? E não é só na doutrina espírita que fala isso. Por quê? Porque o egoísmo e o orgulho é para proteger isso. Mas nós precisamos subir. Então ele fala, para chegar no moral, olha só as coisas como são. Ele fala, para você chegar no moral, na questão 780 A e B, vamos lá. Para chegar aqui, você precisa desenvolver aqui. Você não pula daqui para cá. Não tem jeito. Não tem jeito. Por quê? Porque vir aqui é para que trabalhe isso aqui. Faça com que isso funcione. Equilibre a sua vida. Equilibrando a sua vida, desenvolvendo mais o intelectual, você pode chegar para cá. Gente, é tudo maravilhoso na vida. Então vamos no que interessa. Equilíbrio emocional. Então, vamos saber, espíritos da terceira ordem, né? Somos espíritos da terceira ordem, paixões, vícios, orgulho, egoísmo e todas as coisas mais. Desequilíbrio emocional. E todos os vícios possíveis. Pouquíssima virtude. Ok. Porque a virtude está aqui, né? Então, pouquíssima virtude. Não vou dizer que não tenha nenhuma, mas é pouquíssima. Então, como é que você faz? Ora, vamos ligar agora isso aqui, essa potência, vamos ligar essa potência com uma coisa, com a construção da rede cósmica. Nós não falamos que tem uma interseção, tem um grupo que se junta? Quando o grupo se junta, quando tem essa interseção, ocorre um fenômeno maravilhoso que é a potência emocional chegando para apontar para você onde você tem que mudar. Como acontece isso? Simples. Quando você vai se reunir em grupos, em trabalhos, em atividades, você leva a sua bagagem. Você leva a sua bagagem, daqui para trás. Aqui tem pouca coisa, mas daqui para trás é a sua bagagem. Sua bagagem está lá, né? Mas o outro também traz a dele. E o outro traz, o outro traz, o outro traz. Quer dizer, todo mundo tem uma bagagem. Em geral, a gente não abre a nossa bagagem. Não é comum. Se a gente pudesse abrir a bagagem, enfiar essa cara lá dentro e olhar, a gente leva um susto. Então, não é normal a gente abrir a nossa bagagem. Não é normal. Como é que acontece, então? Acontece que você olha na bagagem do outro e o outro olha na sua. Olha como a interseção, até nisso a interseção funciona. Ou seja, você vê os defeitos dos outros. Isso é muito fácil. Qualquer coisa que o outro faça que você desagrade, que você não gosta, vira um defeito. Então você julga o outro. Isso é comum. Isso tem no Evangelho em todos os lugares que o Evangelho fala para nós, mas tem uma passagem que é específica. Você quer tirar o cisco do olho do teu irmão enquanto o teu tem uma trave? Ou seja, Jesus está dizendo, cuidado, se você olha o defeito do outro, se você julga, se você quer
mostrar o erro do outro, cuidado que o seu pode ser muito maior. E é exatamente essa receita de Jesus que cabe aqui. Ora, então tá. Então comecei a fazer o trabalho de intercessão. Na prática, o que vai acontecer? Eu começo a trabalhar com as pessoas, temos um objetivo comum, lembra do objetivo comum, que é mais importante que tudo, uma reunião mediúnica, um crescimento, tá bom. Só que olha, aquela pessoa eu não gosto muito, aquela pessoa fala umas coisas que eu não gosto, aquela pessoa não sei o quê, aquela pessoa é chato, sabe, 1000 coisas que a gente pinta olhando para a pessoa, baseado na minha percepção de vida. Porque às vezes uma pessoa que pode ser chata para você pode estar fazendo uma coisa que deve ser feita. Então, se um espírito mais evoluído vai na reunião e ele começa a falar genericamente, olha, precisamos ser mais disciplinados, precisamos nos envolver mais, pode ser que alguém fale, mas que cara chato, vem perturbar aqui. Deu para entender que não é assim que funciona? Tem os chatos, tem os difíceis, tem os nervosos, tem de tudo, mas você também tem. Todos têm. Porque a verdade, no nível evolutivo que nós estamos, a bagagem é muito parecida, com raras exceções para algumas excrescências ou para algumas radicalidades, as bagagens são muito parecidas. Vamos falar, é coisa básica. Orgulho, egoísmo, vaidade, maledicência, milindre. Se você pegar isso aqui, ela é geral para quase todo mundo. E é isso que faz com que os grupos tenham tanta dificuldade, às vezes dores, às vezes desfaz grupo, o trabalho não anda, porque as pessoas ficam agarradas olhando a bagagem do outro. E aí? Onde está o ponto? O ponto está exatamente nisso. Como você não vai olhar para a sua bagagem, a vida cria uma lei em que, quando você olha para a bagagem do outro e você põe um defeito, você pensa assim, fulano falou isso, não gostei, fiquei injuriado, fiquei com raiva, não gosto dele, pronto. Qualquer coisa que houver na relação entre pessoas em que traga para você algum descontentamento, mágoa, chateado, com raiva, com qualquer coisa desse tipo, significa que um comportamento te afetou. E te afetou de uma forma que às vezes causa uma questão mais grave, significa que você tem um problema para resolver. Opa! Subiu uma bandeirinha. Olha a vida subindo uma bandeirinha para você. É isso que a vida faz. Ela sobe uma bandeirinha e diz, olha, fulano, você está melindrado? Você está chateado? Você queria fazer isso e não fez? Você queria fazer outra coisa e não fez? Fulano falou uma coisa que você não gostou? Você ficou com raiva? Você não está gostando do trabalho do grupo, que você acha que tinha que ser de um jeito e está de outro? Então você tem um problema para resolver, que pode ser um orgulho exacerbado, uma vaidade exacerbada, um egoísmo, um melindre daqueles de ferida, que você põe o dedo, a pessoa já se não é? Isso é comum, isso não é incomum, gente. A questão é que nós precisamos começar a entender essa potência do emocional. Ele é a ferramenta da vida para seres como nós, e até para a regeneração, um bom tempo. Ou seja, não estamos falando de uma vida, estamos falando de alguns milhares de anos, mas que a gente tem que começar. Porque quanto antes eu começo, mais rápido eu saio desse processo. Porque esse processo é doloroso, é doído, vem muita dor, sempre vem muita dor. Porque a vida sempre olha, que eu falei, tá com boa vontade, abre uma caixinha a mais, vamos ver. Olha, está fazendo direitinho, abre uma caixinha a mais. Olha, vai entender a missão, olha, entendeu a missão, olha, está trabalhando na missão. Esse é o processo que a vida quer. Olha, está de má vontade. Não quer fazer nada. Está causando problema, está causando dificuldade, está muito melindroso, está vaidoso demais, está atrapalhando os outros com a vaidade. E o outro que recebe essa vaidade está melindroso também, não sabe como fazer. Então está todo mundo sofrendo. Então a vida fala, não dá para abrir mais caixinha nenhuma para essa pessoa ou para essa pessoa. Vai precisar de uma dor acontecer aqui, para ver se desperta. E esse é um processo simples, funciona de uma forma geral, assim, na nossa vida. Então, é uma questão de escolha. E para fazer a escolha entre viver nesse emocional, com esses vícios e tudo isso que nós temos, e sofrendo e fazendo sofrer, né, nós precisamos buscar a instrução. A instrução. E a instrução é algo que vai acontecer aqui, é no mental. Porque se você pensar num processo de evolução, ele tem instintivo, tem emocional, tem mental e tem pós-mental, que aí é os níveis mais acima. Então, quando você olha aqui nos pilares, você vai entender
Emoções é o primeiro pilar, porque ele é importante. Ele nos protege psiquicamente, ele nos ajuda, né? As fugas, as fugas das culpas, tudo isso que existe, que traz dificuldades imensas, mas também nos protege. Então a gente usa as personas, que é a adaptação aos locais. Então a gente vai dizer também no movimento espírita, numa reunião mediúnica, tem uma persona. Qual é a persona? É do espírita bonzinho, o espírita que espera os outros falar, é o espírita que tenta lutar pelas suas dificuldades, aquilo tudo. Ok, nós não chegamos no nível mais evoluído que esse já é um começo para a vida nos dar crédito para que a gente possa trabalhar isso aqui. A razão, senso crítico, discernimento. Saber que quando alguém fala alguma coisa, eu não tenho que ficar melindrado, eu tenho que talvez conversar com a pessoa. Pode ser que a posição da pessoa não seja ideal, então a gente vai ter que conversar com o grupo. Mas a gente não pode criar os fuxicos, né? Já viu aquelas conversas de corredores, um falando com o outro, porque isso vai minando a estrutura de um trabalho. E a gente tem que perguntar para a gente mesmo o que é que a gente quer. A gente quer um trabalho de qualidade, um trabalho com credibilidade, ou a gente quer trabalhar nesse nível de ficar um chateado com o outro? Então, dentro do processo mediúnico, gente, isso é fundamental. Esse mínimo de compreender que o processo emocional ele é uma potência e a vida tem nele ferramentas para despertar em nós coisas que nós precisamos mudar ou que nós precisamos, pelo menos, começar a trabalhar com elas, com seriedade. Por quê? Quando eu vejo defeito nos outros, e se aquilo me incomoda, né? Porque você pode ver defeito nos outros, você analisou, ok, e não incomoda, porque você está num nível que você já venceu aquilo. Mas qualquer defeito que o outro tenha, que te incomode, que você acha que te prejudica, que você fica chateado, com mágoa, com raiva, com outras coisas, significa que você tem uma bandeirinha para trabalhar. Você tem que descobrir isso. Isso faz parte da evolução. Todos passamos, já passamos e vamos passar por isso. E quanto antes entender essa ferramenta que existe na potência emocional, melhor. Mas, para isso, preciso subir um pouquinho no mental, que é o senso crítico e discernimento, a intelectualidade, ou seja, um mínimo, hein, de razão para parar e refletir. Se não consegue na hora, depois para e reflete. Opa, peraí. Você pode até pensar, não sou melindroso, não sou vaidoso, já sei que não pode. Calma. Reflita no quantos milhares de encarnações passou envolvido com isso. E aí a gente vai entender os pilares da evolução humana, que aqui nós estamos e precisamos puxar alguns recursos daqui para trabalhar com isso aqui. Na medida em que você fizer isso, vai migrando. Trabalhou bastante, pronto, você fica muito mais aqui, com as emoções sobre administração, são administradas aqui. E depois você começa a outra migração. Qual a outra migração? E essa não pode demorar, porque se você demora, você fixa na intelectualidade e a vaidade pode aumentar, o orgulho pode aumentar. Então você tem que trabalhar a conexão com as leis. E o Espiritismo nos ajuda muito, com as leis morais e a temporalidade de identificação. E não vou subir de novo, porque o nosso trabalho que nós fizemos lá da Joana, que eu vou passar para vocês, já nos dá toda essa informação. Então, é isso que nós queríamos trazer, né? Nós vamos começar aqui da onde nós paramos na última aula, e esse adendo é para reforçar a nossa necessidade de compreender como é que o processo funciona, como a evolução funciona e o que nós podemos fazer para isso. Então vamos lá na nossa apostila. É consenso doutrinário que a presença ou ausência de faculdade mediúnica desenvolvida não guarda relação com a moralidade do médium. Então, ter a faculdade, não ter, ela ser uma faculdade forte, presente ou menos presente, não tem nada a ver com a moralidade. Mas, né, porque a faculdade é no organismo, independe do moral. Mas o mesmo não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal, de acordo com as qualidades do médium. Então, né? Então você pensa assim, uma faca, você tem uma faca, pensa assim, uma faca é como se fosse o médium, não é bom nem mal, está ali a faca. Ela tem uma capacidade de cortar, de furar, o que for. Agora, como você usa a faca? Eu uso para cortar comida, ótimo, é para isso que ela serve. Não, eu uso para ferir as pessoas. Você entende a diferença aqui? É exatamente essa relação simples que nos mostra a diferença entre ter
uma faculdade e como se usa. Então, para nós espíritas, para nós seres que querem um processo de evolução, o uso é importante. Sabemos que a mediunidade é faculdade inerente ao psiquismo humano, de desenvolvimento natural e gradativo. À medida que a pessoa assente, moral e intelectualmente, olha só, tá vendo? Os planos evolutivos da vida ao longo das reencarnações sucessivas e dos estágios vividos no plano espiritual. Então, o que ele está dizendo é exatamente tudo que a gente está falando também, no adendo, que é o processo de ascensão, que as coisas vão ocorrendo mais e mais. As comunicações, os trabalhos evoluem, a comunicação acontece, o equilíbrio acontece de acordo com a nossa capacidade de desenvolvimento intelectual e moral. Entretanto, a mediunidade pode ser concedida como um instrumento de melhoria espiritual. E nessas condições, o indivíduo renasce com uma organização física compatível que demonstra sensibilidade aguçada para um ou outro tipo de mediunidade. Quer dizer, ela pode ser concedida por várias razões, e uma delas é um instrumento de melhoria. Olha, isso aqui vai te ajudar, se você quiser, para te ajudar a crescer espiritualmente. É o que se denomina mediunidade tarefa, ou mediunidade compromisso. Os médios que fazem mau uso da faculdade mediúnica responderão por isso, cedo ou tarde, uma vez que o dom foi concedido justamente para lhes promover o progresso. Quer dizer, ele recebeu o dom no plano espiritual, para ele, com aquilo ali, é como se fosse, vamos pensar, nós somos espíritas. Isso é uma coisa importante entender, gente. A gente tem acesso a informações que a maioria das pessoas não tem. E esse acesso à informação, esses estudos, essa compreensão, é um privilégio, no sentido, para nós, não que a espiritualidade nos dá privilégio, não é isso, mas é um privilégio no sentido de nós sermos privilegiados em comparação com os outros, porque nós tivemos essa oportunidade. Pode ser que na próxima vida a gente não tenha, e aí, como vai ser? Por que a gente não aproveita essa para tentar fazer o máximo nesses processos que nós estamos explicando nos adendos aqui? Vamos lá. Todas as faculdades são favores pelos quais a criatura deve render graças a Deus, visto que há homens que estão privados delas. Olha, eu acabei de falar isso, tá vendo? Se há pessoas indignas que a possuem, é que precisam dela mais do que as outras para se melhorarem. É o que eu falei da sacralização das reuniões mediúnicas como laboratório de relação, vocês lembram disso, né? Ou seja, a reunião mediúnica de uma casa é um local sagrado para várias coisas, e uma delas é para um laboratório de relação humana entre os médiuns e, às vezes, até entre espíritos e médiuns. Isso é fundamental compreender. E essa relação está baseada no trabalho que cada um faz no seu aspecto emocional. É por esse motivo que as mensagens mediúnicas sérias, repetidamente, põem em evidência as consequências morais dos atos humanos. Isso é condição sine qua non do espiritismo, né, nas mensagens. Nesse particular, os médiuns devem se manter atentos, pois a finalidade é esclarecê-los sobre o assunto frequentemente repetido ou corrigido de certos defeitos. É por isso que a uns os espíritos falarão incessantemente do orgulho e outros da caridade. Gente, aqui está falando assim, nós vamos receber instruções nas reuniões mediúnicas? Vamos. Nós falamos das reuniões instrutivas aqui, né? Mas aqui no caso pode-se receber um médium, vai receber a mensagem do instrutor, do mentor, de um espírito trabalhador, e vai falar de coisas que tem que tocar a todos. Lembra que eu falei que as bagagens são parecidas? Vai tocar a todos. E a gente tem que estar atento a isso aí. Se a gente refutar uma mensagem de cara, ou ela realmente tem algum problema sério, ou é nós que temos, em geral, nós é que temos um problema sério. Importa considerar, todavia, que os espíritos orientadores aconselham com muita educação e jamais interferem no livre-arbítrio das pessoas. Opa, aqui as instruções que eles nos dão são com reserva, não são assim, vai falando direto e reto para a pessoa, você que fez isso, você não fez aquilo, você... Isso não é comum, gente, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio, você quer, não quer, não quer. As consequências são suas, não são nossas, mas nós estamos aqui para ajudar e orientar. E as orientações são sempre genéricas, raramente é uma instrução, uma orientação específica que se faz de modo indireto ou um trabalho de reserva entre o médium e alguém que passa por uma orientação. Olha, meu irmão, vem aqui, vamos conversar, e vai passar por uma orientação. Isso é fundamental compreender. E entenda que não é um problema
específico seu, pode ser um problema do trabalho e dos espíritos que estão ali dando informação, que esse é um trabalho de observação em geral. Agora, se é uma questão sua, e se você recebeu uma dica, aceite a dica sem se melindrar, aceite a dica simplesmente como uma dica e faça alguma coisa para isso modificar. Esse é o nosso papel, de todos nós. Não tem ninguém tão melhor do que o outro nesse mundo. Não tem. A maioria está numa bagagem única, né? Vamos lá. Pior ainda, se o espírito lhes dá a entender que é delas que se trata, zangam-se e os qualifica de mentiroso ou malicioso. Então, olha só, às vezes pode acontecer que o espírito fala e a pessoa veste a carapuça de uma forma tão completa, só que ela fica com raiva, fala que esse espírito aí é zombeteiro, é mentiroso, ainda tem isso também. Pode não falar, mas pode pensar. Aí é complicado. Basta isso para provar que o espírito tem razão. Então, se ela sentir isso, gente, você entendeu a história da emoção? Se você sentiu, ficou chateado, aquele primeiro sentimento, o espírito falou isso, pronto, você pode ter certeza que aquele espírito tem razão. Né? Uma boa regra de conduta é o médium considerar que as orientações e conselhos transmitidos pelos bons espíritos são dirigidos, em primeiro lugar, a si mesmo. Bom, uma regra boa. Ainda que o médium não apresente a desejável melhoria moral, ele deve se esforçar para adquiri-la, porque, de uma forma ou de outra, faz parte do processo educativo de todo ser humano o desenvolvimento de virtudes. Esse é o processo moral. Não tem escapatória para ninguém. Ou a gente faz, ou a gente faz. Né? Aí ele fala que existem situações que, mesmo adversas, que o médium pode transmitir mensagem de um espírito superior. Quer dizer, pode transmitir uma mensagem de espírito superior. Aqui estamos falando de um espírito superior daquele nível, não. Estamos falando de um espírito com um nível evolutivo maior. Tá? Isso pode acontecer em 3 situações. A primeira, se não há no grupo um medianeiro que ofereça melhores condições de transmissão da mensagem. Então ele vai falar, olha, o menos pior é esse aqui. Vamos fazer um esforço imenso para mandar a mensagem. Pode. A segunda, porque o espírito comunicante pode ter a intenção de conduzir o médium a uma reflexão sobre a própria conduta moral e o que fazer para corrigir-se. E a terceira, por surgir uma necessidade premente de auxílio ao grupo no qual o médium atua. Então, vamos colocar isso como uma regrinha nossa, de grupo mediúnico, 3 situações que a gente recebe uma mensagem de um espírito superior. E aí nós não estamos falando do instrutor, do mentor da casa, porque esses estão ali no dia a dia. Mas quando fala, é uma mensagem de um espírito, mas, né? Aí você vai colocar 3 regrinhas. A primeira, ele precisa passar a mensagem, não tem jeito. Ocorre o médium que não tem, às vezes, condição, ele faz aquela situação. Então, o médium... O que é essa mensagem? É dizer, médium, cuidado. Não pensa que você está... que é o rei da balachita, porque o espírito não é assim, né? A segunda, ele quer que o médium reflita sobre coisas que ele precisa se melhorar. E a terceira, é uma necessidade importante de passar uma mensagem para o grupo. Então, quando vier uma mensagem dessa, gente, é importante ter isso aqui da apostila na mão e analisar esses 3 aspectos e tentar achar na mensagem onde estão esses aspectos. Isso é fundamental. Não creais que a faculdade mediúnica seja dada apenas para a correção de uma ou de 2 pessoas. Então, não vamos ser presunçosos para achar, é para mim, é para mim. Não, o objetivo é mais alto, trata-se da humanidade inteira. Um médium é um instrumento que, como indivíduo, tem pouca importância. É por isso que, quando damos instruções de interesse geral, não nos servimos dos médios que oferecem as facilidades necessárias. Todos tendem, porém, como certo que tempo virá em que os bons médiuns serão muito comuns, de sorte que os espíritos bons não precisarão ser vistos de maus instrumentos. Então, aqui está falando que, às vezes, os espíritos sofrem, passam dificuldade para se comunicar. E não é fácil, gente. A sintonia, às vezes, tem que ser feita uma semana antes ou mais para conseguir uma comunicação. E aí o médium vai para a reunião naquele dia azedo. Imagina que situação desagradável. O espírito prepara a semana inteira com o médium, ali. Aí no dia da reunião, o médium acontece uma coisa, ele fica azedo, vai para a reunião. Olha o trabalho cortado. Isso é importante compreender, como a gente deve estar preparado para uma reunião mediúnica.
O certo, porém, é que o médium exerce significativa influência moral nas mensagens mediúnicas por ele recebidas. Daí o cuidado de serem analisadas com lucidez e isenção de ânimo, antes de serem divulgadas. A seguinte mensagem de Emmanuel retira do livro Seara dos Médiuns, destaca o egoísmo e o orgulho como graves obstáculos à prática mediúnica harmônica. Olha, a harmonia, homogeneidade. E olha só, as mensagens que recebem devem ser gravadas, sim, ou é escrita, mas o grupo, ou alguém do grupo, ou mais de uma pessoa do grupo, precisa analisar essas mensagens para entender o que está vindo ali. Vamos ver o que o Emmanuel fala para a gente. 3 atitudes. Emmanuel. Entendendo-se que o egoísmo e o orgulho são qualidades negativas na personalidade mediúnica, obscurecendo a palavra da esfera superior, e compreendendo-se que o bem é a condição inalienável para que a mensagem edificante seja transmitida sem mescla, examinemos essas 3 atitudes em algum dos quadros e circunstâncias da vida. Então vamos lá. Primeiro, na sociedade. O egoísmo faz o que quer. Claro, o egoísmo faz o que quer. Tudo para mim, depois, se puder, para mim também, não é assim? O orgulho faz como quer, quer dizer, é do jeito que eu quero. O bem faz quanto pode, acima das próprias obrigações. Então, aqui é o que eu falo. O bem faz tudo o que pode e ainda tem a boa vontade de fazer além. Essa é a diferença. No trabalho, o egoísmo explora o que acha, né? E aí tem até a história, né, do escritor russo, Dostoiévski, né, em que ele fala assim, ele passa por uma floresta e fala assim, olha, a pessoa passa por uma floresta, olha para a floresta e fala, nossa, quanta madeira para a lenha. Então, assim, esse é o egoísmo, explora o que acha, só explora, né? Só pensa na utilidade, não pensa na beleza, na natureza. O orgulho oprime o que vê, o bem produz sempre, incessantemente. Agora vamos lá, na equipe, no trabalho de grupo. O egoísmo atrai para si. É eu sou o líder, eu que faço, né? O orgulho só pensa em si, eu que quero fazer, eu sou mais importante, né? E o bem serve a todos. Olha a diferença. Pensa em Jesus, né? Aquele que serve. Na amizade também tem, o egoísmo utiliza as pessoas. O orgulho clama por privilégio, ele quer as coisas para ele, o melhor para mim. E o bem? O bem renuncia ao bem próprio em prol do outro. E na fé? O egoísmo aparenta que tem fé. O orgulho reclama sempre. E o bem ouve. Na responsabilidade, o egoísmo foge. O orgulho tiraniza. O bem colabora. Na dor alheia, o egoísmo esquece. O orgulho condena. O bem ampara. No estudo, o egoísmo finge que sabe. O orgulho não busca saber, porque ele é orgulhoso, então eu já sei para que eu quero saber. E o egoísmo faz o quê? Finge como? Dá opinião atravessada e finge que sabe alguma coisa. E o bem? Aprende sempre para realizar o melhor. A diferença é que o bem sabe que é ignorante e quer sempre aprender. Dá para entender a diferença aqui e dá para a gente depois olhar com isso com calma e se situar onde que a gente se encontra em cada situação dessa aqui. Isso é uma coisa interessante do Emmanuel. Médiuns. A orientação da doutrina espírita é sempre clara. O egoísmo e o orgulho são 2 corredores sombrios. 2 corredores sombrios, inclinando-nos em toda parte ao vício e à delinquência, em angustiantes processos obsessivos. E só o bem é capaz de filtrar com lealdade a inspiração divina. Mas, para isso, é indispensável não apenas admirá-lo e divulgá-lo. Acima de tudo, é preciso querê-lo, praticá-lo com todas as forças do coração. Então, tá aí, né? O bem, ele precisa de querer, prática com todas as forças do coração. Recado para os médios. E as referências dos livros estão aí. Vamos mais um pouquinho? Aqui você tem o tema 7, Educação da Faculdade Mediúnica. Eu não vou entrar muito, vou só dar um início para que na próxima aula a gente saia daqui, né? A educação da faculdade mediúnica requisita do médium esforço perseverante e deve ser exercida no ambiente seguro das casas espíritas, que funcionam como escolas de formação espiritual e moral, que trabalha à luz da doutrina espírita. Então, está muito claro. Vou fazer reunião mediúnica em casa, não é aconselhável. Existem exceções, mas não é aconselhável. Mas por quê?
Olha, você tem uma casa extremamente preparada espiritualmente? Como você sabe? Você pode até pensar que sim, pode ser vaidade. Mas uma casa espírita, em geral, com algumas exceções, é tudo preparado pela espiritualidade, porque ali vai acontecer um trabalho, mesmo apesar dos médios e de alguns trabalhadores terem muita dificuldade, eles vão fazer o máximo, os espíritos, para higienizar, para fazer sintonia, quer dizer, ali é um local para isso, preparado. Se você pode ter uma reunião mediúnica num local específico, ou passe junto, o que for, melhor ainda, porque aí o ambiente fica mais higienizado espiritualmente em termos de vibração. Mas tem casas que não tem condição. Eu trabalhei em casa que era uma salinha para fazer quase tudo. Então, tudo acontecia nessa casa, nesse centro. Tudo bem, né? Não vou deixar de fazer por isso. Nesse contexto, a formação dos bons médios espíritas conta não apenas com os imprescindíveis esforços do candidato à tarefa. Candidato à tarefa. Gente, lembra dessa palavra? Candidato, é o que nós somos, candidato à tarefa. Mas com a segura orientação doutrinária e exemplos de moralidade cristã dos orientadores e dirigentes dos centros. Então, tá aí, né? Há também outro ponto não menos importante. A educação ou desenvolvimento da faculdade mediúnica acontece ao longo da vida. Começa antes da reencarnação, continua nela e prossegue no além-túmulo. Então, tá aí, né? É um processo preparado lá, acontece aqui e do outro lado também. Vai depender de quem? Do médium. É trabalho de incessante aperfeiçoamento, tá aí, ó. O desenvolvimento de qualquer faculdade humana não dispensa preparo e trabalho e perseverança. Trabalho do médium. O trabalho é no dia da reunião. Não é. O trabalho é desenvolvimento espiritual, de evolução. A mediunidade vai ser a consequência daquilo que você está fazendo no seu dia a dia, com você. Ali vai acontecer o resultado. Por quê? Porque se você está fazendo um trabalho diário de crescimento, de ser uma pessoa melhor, a reunião mediúnica vai tendo uma credibilidade. Se você só deixa para o dia da reunião achando que ali vai tudo acontecer, não vai dar certo. Eu conheço reuniões mediúnicas que trabalham só a forma. Passa anos, às vezes décadas, só fazendo aquele trabalhinho, não sai daquilo. Por quê? Porque é aquilo ali. As pessoas não fizeram o seu papel de evolução, continuam guardando um monte de coisas, de uma bagagem muito difícil, e os espíritos vão fazer o que podem, mas não vai ter uma credibilidade para ser um trabalho maior, um trabalho mais profícuo dentro de uma casa espírita. Isso é uma reflexão importante para nós, tá, gente? Essa planilha aqui é muito importante. A educação da mediunidade, nesse sentido, está relacionada a algumas condições consideradas básicas. Então, aqui ele vai dar uma aulinha para a gente, tá? Amparo espiritual, estudo doutrinário espírita, conduta moral e autoconhecimento, gratuidade da prática mediúnica. Então, vamos só dar um começo aqui, tá? Então, o primeiro é o amparo espiritual. Quando da eclosão da mediunidade, é comum o médium ser assaltado por um clima psicológico de emoções contraditórias, variável em intensidade, de acordo com a personalidade do médium, sua sensibilidade e conquistas morais e intelectuais. Então, é assim? O cara é médium, mas está todo perturbado, tem que ir para a casa espírita. Não tem que ir para a casa espírita. É que na casa espírita ele deveria ter esse processo de trabalhar isso aqui, ó, né? O conhecimento espiritual, conhecimento um pouco intelectual, trabalhar a sensibilidade. Isso acontece, deveria acontecer em toda religião. Deveria acontecer numa casa espírita, porque se isso não tem na casa espírita, isso aqui, ela está falhando. O médium vai continuar com as suas emoções contraditórias, confuso, por quê? Porque o desenvolvimento moral e intelectual dele não está sendo trabalhado. E é isso que a gente tenta fazer nos adendos aqui. Isso é muito importante. Às vezes, tais dificuldades podem ser somatizadas, produzindo desconforto físico plenamente superáveis. À medida que o médium adquire maiores esclarecimentos e controle de si mesmo, sugere-se, então, que nessa fase em especial o médium receba assistência espiritual na casa espírita, caracterizada pelo diálogo fraterno, passe, água fluidificada, magnetizada, e participação em alguma atividade de assistência e promoção social. Gente, vocês entendem? Uma casa espírita tem esses trabalhos para que o médium se retempere. Mas o médium tem que entender que esses trabalhos são paliativos. Todos eles são paliativos. O ponto é,
conduta moral e autoconhecimento. Estudo. Não tem outra maneira. Esse é o processo. Muito bem. Nós não vamos entrar aqui, porque eu não quero esticar muito esse tema. Inclusive, na próxima aula, eu vou puxar o tema do começo. Eu só queria dar uma introdução, se vocês têm interesse de já ler esse material para a próxima aula, eu acho que isso aí seria importante, tá? Então, nós vamos deixando aqui a nossa aula, agradecendo imensamente vocês, agradecendo pela oportunidade, pedindo a Jesus, a Deus nosso Pai, que ampare a todos nós, e nós vamos, então, fechando aqui, fiquem com Deus, vamos fechando aqui o nosso trabalho, tá bom? Muita paz, muita luz para todos, e vamos encerrando.